Meus irmãos, mais uma vez, boa noite, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada um de nós. Vamos abrir a santa palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus. Estamos aí no capítulo 7, fazendo exposição sequenciada das Escrituras, Mateus no capítulo de número 7, e nós vamos ler nesta noite os versículos, apenas dois versículos, 13 e 14, Mateus 7, verso 13 e verso 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar? Senhor, eis-nos aqui na Tua presença, em adoração, Teu povo, neste dia Teu, diante da Tua palavra lida, ó Pai. Carecemos que o Senhor fale conosco por bondade, por misericórdia, mesmo indignos, nada merecendo da parte do Senhor. Necessitamos, ó Deus, deste meio de graça. Estamos aqui em adoração, Te louvando, Te bendizendo. Que o Teu nome, ó Pai, também seja adorado nesse momento em que ouvimos a exposição. Que somente Cristo seja exaltado, glorificado. Que o Teu Espírito opere com a palavra em nossos corações. Quebranta-nos, ó Deus, aponta a direção para cada um de nós. Venha o Teu reino neste lugar. Ó Deus, nos instrui sobre a Tua vontade para as nossas vidas. E nos santifica, ó Pai, nesta noite. Dá-nos graça, opera em nossos corações. Transforma, ó Deus, nossas vidas. Nos dá clareza sobre o Teu propósito, sobre o propósito pelo qual o Senhor enviou esta palavra, esse texto, pela boca do Senhor Jesus, ali na exposição deste Sermão da Montanha, e também para nós hoje aqui, ó Deus, que ouvimos essa exposição. Toda glória seja ao Senhor, fala conosco, por graça, por bondade, ao que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o homem carnal é um Deus para si mesmo. Ele está sempre buscando o que lhe pode trazer maior proveito pessoal. Ele é governado pelo amor próprio. Esse é o homem carnal. E por conta disso, ele está sempre buscando um caminho que satisfaça a essas necessidades carnais, da sua natureza caída. Nós sabemos tudo aquilo que a Bíblia diz sobre qual é o estado do homem após a queda, morto nos seus delitos e pecados, seguindo a vontade da carne e dos pensamentos, escravo de Satanás e de si mesmo, das suas inclinações malignas, pecaminosas. Então, este homem serve a si mesmo, é dominado por amor próprio, busca caminhos que lhe satisfazem, a sua escolha é sempre para o mal. Lá em Gênesis, naquela época contemporânea ao dilúvio, o Gênesis, o Senhor diz lá, através de Moisés, que o Senhor olhou e viu que as inclinações do homem eram sempre somente para o mal, desde a sua meninice. E então o homem caído, o homem no seu estado atual, ele anda nestes caminhos.
E nós vivemos também numa sociedade de consumo, de propaganda, de consumo. E esse princípio da vida carnal e também esse princípio daqueles que vivem, nós que vivemos numa sociedade de consumo, nós somos treinados a buscar aquilo que satisfaz. E muitas vezes nós aplicamos esse princípio da vida carnal, daquela vida que nós fomos treinados a viver, porque Deus nos resgata, mas somos filhos do nosso tempo, em certa medida. Então, muitas vezes nós trazemos para a vida espiritual, para a vida cristã. Nós queremos aplicar esse mesmo princípio de fazer aquilo que nos agrada e de buscar satisfazer necessidades, e nós queremos trazer isso para a nossa vida cristã e trazemos isso para até mesmo o convívio da igreja ou para aquilo que fazemos na igreja. E então muitos aplicam esse princípio à vida espiritual e multidões procuram doutrinas religiosas que se enquadrem com esse propósito. As pessoas estão procurando doutrinas. Nós vimos lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, aqui no momento devocional, nós podemos observar ali que Paulo fala dos últimos dias. Ele diz que os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes e etc. É isso que vemos nos últimos dias, e nós vivemos nesses últimos dias. Então, esses propósitos carnais são trazidos para o ambiente cristão, teologia da prosperidade, salvação pelas obras, antinomismo, ou seja, o fato de termos a graça. Então, muitos usam isso como desculpa para viver vidas pecaminosas. Tudo isso, então, irmãos, é embutido num cristianismo que é diluído. Não é o verdadeiro cristianismo, mas é uma tentação e nós devemos, como igreja, estar atentos. Então, ao olhar ao redor, aparentemente parece que está havendo um aumento do interesse pela pregação, pelo evangelho. Nós vemos o número dos evangélicos crescendo em ascensão. Mas será que o que é que está atraindo essas pessoas para uma igreja local, para uma congregação? O que é que está atraindo pessoas? Temos igrejas aí, grandes igrejas, lotadas de pessoas. Será, irmãos, que é uma pregação que convoca os pecadores ao arrependimento e à fé? E será que é uma pregação que não convoca os pecadores a se arrepender e crer? Será que podemos chamar isso de pregação, autoajuda, reflexões confortáveis? Será que não é isso que nós vimos lá, Paulo falando em 2 Timóteo, quando ele diz: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a palavra de Deus, a pura doutrina, a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, ajuntarão mestres para si mesmos, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a autossatisfação. Então, como sempre houve na história da humanidade, há um mercado religioso, de bens de consumo religiosos. Um mercado atrativo. Muitas pessoas estão buscando, então, viver esse tipo de religiosidade. E muitas igrejas com o título de evangélicas assumem características cada vez mais empresariais, no uso de técnicas,
de marketing, de mídia, apresentando as suas promessas de paraíso terreno, teologia da prosperidade, um caminho confortável, oferecendo qualidade de vida aqui e agora, algo que aparentemente nos parece muito mais próximo ao caminho largo, do que é o que o Senhor Jesus está nos dizendo aí: entrai pela porta estreita. Dizendo que essa porta, esse caminho é apertado, com dificuldades, é o caminho que conduz à vida. Então, o que está sendo pregado muitas vezes são promessas de uma vida liberta de angústias, de enfermidades, onde não há desemprego, onde não há solidão, e muitos estão sendo atraídos por promessas mundanas, carnais, espiritualizadas, né? Colocam ali um invólucro religioso, cristão, e então as pessoas, as multidões, estão em busca de soluções fáceis. Elas querem que você resolva o problema delas, que você as ajude. Elas querem, como a mensagem que é pregado aí, não sofrer e poder então ter uma solução bem fácil, né? Um alimento ali que não seja tão difícil de digerir, algo que não lhes tire da zona de conforto, que não lhes cause preocupações ou tristezas. Mas, irmãos, poderíamos dizer, lamentando, deplorando essa condição, podemos dizer, como a palavra de Deus diz em Provérbios 16, 25, que há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Muitos caminhos são propostos, estão sendo propostos. Na verdade, à luz do nosso texto, só há 2 caminhos. E o problema é que há caminho que parece bom, parece direito, parece ser a melhor opção, mas o seu fim é morte. O seu fim é precipício, destruição. Meus irmãos, nós estamos numa sessão do Sermão do Monte em que o Senhor, então, Ele vai nos convocar, Ele nos convoca e entrai pela porta estreita. Então, diante de tudo aquilo que o Senhor já disse, quem são os bem-aventurados? Os humildes de espírito, né, os pobres em espírito. E vimos lá nas bem-aventuranças, lá no começo, no capítulo 5, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. O Senhor expôs a lei de Deus, nós vimos a dificuldade. O Senhor nos disse que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus, senão não entraremos no reino dos céus. Nós já vimos isso também no texto bíblico. Então, o Senhor já tem nos colocado diante da sua palavra confrontadora, tem nos mostrado o caminho da piedade, segundo a sua palavra, também nos ensinou a buscar, a pedir, a bater, a orar ao Senhor, pedindo a sua graça, o seu Espírito Santo. Então, nesse momento do sermão, o Senhor nos exorta e o Senhor coloca diante de nós esses caminhos, esses 2 caminhos. E Ele nos diz: entrai pela porta estreita. Entrem pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, para o inferno, para a condenação. É uma porta larga, atrativa. O caminho é espaçoso, que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. A maioria, muitos são os que entram por esse caminho. E a porta que conduz à vida é estreita. Então, irmãos, nós somos confrontados com a pregação de Cristo, com a pregação aí do Senhor no Sermão do Monte,
com esses dois caminhos, com essas duas realidades. E então, diante disso, nós já podemos perceber, à luz do ensino bíblico, que não há uma terceira via, ou não há outros caminhos, né? Ou um terceiro caminho, uma terceira opção, uma terceira alternativa. Há um sentido em que estaremos em um dos dois caminhos. Será que entramos pela porta estreita? Será que estamos andando no caminho estreito? Ou será que, juntamente com a época, o mundo, com o espírito do nosso tempo, estamos no caminho largo? Estamos seguindo com a maioria? Estamos seguindo segundo o curso natural da carne, do pecado, da natureza caída? Então, irmãos, só há dois caminhos e só podemos estar em um destes dois. Ou estaremos em um, ou estaremos em outro. O caminho da verdade, o caminho da verdadeira religião cristã, bíblica, é dito como um caminho apertado, após uma porta estreita, e o caminho que conduz à perdição é um caminho espaçoso, fácil, cheio de facilidades, um caminho que agrada a carne. Então, o caminho da vida e o caminho da perdição é colocado diante de nós. E nós sabemos que Jesus Cristo, irmãos, é o único caminho para a vida, não há outro caminho. Apenas por meio de Cristo, nós encontramos nele o caminho, ele é o caminho. Mas nós vamos considerar esse caminho da vida e esse caminho da perdição. E, em primeiro lugar, então, vamos observar esse caminho da vida. Meus irmãos, pare para pensar no que é dito no discurso religioso ao seu redor, nos nossos dias. Pare para meditar, considere estas coisas. Será que o que Jesus disse no Sermão do Monte, você tem ouvido a pregação? Você tem ouvido sobre quem é o bem-aventurado? Lá desde o começo do Sermão do Monte. Você viu que o Senhor Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, mas ao mesmo tempo ele disse, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele disse também, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Será que o tipo de cristianismo que estamos vivendo, e o que nós vimos o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, que nós lemos aqui na leitura alternada, Paulo fala das suas angústias, tribulações, muitas vezes esteve perplexo, angustiado, perseguido. E ele diz ali que todos os que querem viver piedosamente padecerão perseguições, serão perseguidos, nos mostrando que a experiência que ele tinha com o sofrimento não era algo específico dele por ser apóstolo. Então, será que o que temos visto aí sendo pregado, o que vemos aí sendo praticado, vivido, apresentado, como o caminho de Deus, como o verdadeiro evangelho, será que essas coisas produzem esse tipo de reação, de ódio do mundo? Não ódio porque eles têm inveja de algo que eles observem no meio cristão, mas porque a mensagem que pregamos é a verdade, é uma mensagem santa, é a palavra de Deus. Então, será, irmãos, que aquilo que pregamos tem o mesmo efeito do que o que Cristo pregou, os seus apóstolos? Jesus disse, irmãos, que a porta é estreita, e ele disse que são poucos que a encontram. São poucos que a encontram. Qual é a reação das pessoas, né? No meio geral aí, no meio dessa multidão? Qual é a reação das pessoas ao ouvir uma pregação?
Será que dá a impressão que é fácil ser crente e ir para o céu? Será que é essa impressão? A salvação é pela graça, claro, é dom de Deus. Mas o fato de ser pela graça, o Senhor fala, e o nosso texto é um exemplo disso, entre outros textos das Escrituras, que o Senhor nos exorta a entrar na porta estreita, e Ele nos mostra que é um caminho apertado, e Ele diz que não é o caminho da maioria, não é o que, em geral, os homens vão escolher. Ele diz que são poucos que o encontram. Mas será que o que é pregado aí dá a impressão que é muito simples, é muito fácil, qualquer um consegue, sem esforço nenhum? Embora sabemos que nenhum esforço compra a salvação, é meritório. Mas lembrem, irmãos, que quando Jesus pregou, a reação daqueles que ouviram Jesus foi: duro é esse discurso. Dura essa palavra. Quem pode ouvi-la? Quem pode ouvir esse discurso? Que mensagem terrível, perturbadora. Se você vivesse na época dos fariseus e ouvisse Jesus dizendo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, você diria, então, está difícil, porque eles eram as pessoas mais piedosas daquela época. Os fariseus, eles eram um movimento de retorno à obediência à lei, tentando, por meio disso, apressar a primeira vinda do Messias, no caso. Eles esperavam, buscavam ser fiéis, zelosos, esperando a vinda do Messias, mas não creram que esse Messias era Jesus Cristo, que estava ali diante deles. Mas então, irmãos, a mensagem de Jesus, a pregação de Jesus, causou perturbação. Pessoas abandonaram Cristo após ouvir a sua pregação. Será, irmãos, que aquilo que pregamos causa esse tipo de desconforto saudável? Será que as pessoas estão lendo a Bíblia corretamente? Será que elas estão entendendo que todos estão perdidos mesmo? Que ninguém vai se salvar se não for a graça de Deus, que o caminho é apertado, que são poucos, que não é tão simples assim, que muitos se perdem, se desviam, como Provérbios diz, há caminho que parece direito para o homem, ele acha que está acertando, mas no final são caminhos de morte. Muitos que acham que é pelas obras, que não buscam entender o Evangelho, embora é o Espírito que ilumina, e que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas todas as reações daqueles que ouviram a pregação foram de espanto. A pregação tirou pessoas da sua zona de conforto. Jesus, ele diz o seguinte: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Lembra do jovem rico? Foi embora triste, porque era dono de muitos bens. E os discípulos, ao ouvirem esse discurso de Jesus, eles perguntavam: nesse caso, quem poderá ser salvo? Esse é o tipo de reação, irmãos, que a nossa pregação deveria causar nos homens. A lei de Deus, a pregação da lei de Deus, o que é o pecado. Quando falamos sobre quem é Deus, a sua santidade, o seu senhorio, Ele é Senhor da consciência. Isso, irmãos, deveria nos matar, nos fazer perceber que nada somos, nada temos diante desse Deus, que nós não podemos agradá-lo com obras, com nada que podemos fazer. Então, os discípulos, quem é que pode ser salvo? Ao ouvir, ao ler o Sermão do Monte, ao ter contato com as bem-aventuranças, ao ver o que o Senhor Jesus diz, o que é o sal da terra, que somos o sal da terra e luz do mundo, e quando o Senhor mostra que o que é a lei, que ela não passou, a lei moral continua, e Ele aplica a sua profundidade.
Isso, irmãos, deveria causar em nós esse tipo de reação. Deveria sim nos perturbar. Um desconforto saudável para o nosso bem. Mas em muitos lugares as pessoas vão dizer: pastor, a pessoa está cansada, passou a semana, é tão difícil, as coisas estão... Aí chega na igreja. Se ele tivesse lá na época de Jesus, é o que ia acontecer com ele. Ele iria lá, muitos foram lá falar com Jesus, Nicodemos, né? Ele diz: ó, você tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não entra no reino dos céus, não irá entrar. Uma autoridade em Israel, um mestre da lei. O Senhor nem conversa, mas diz: ó, tem que nascer de novo. Tem que entrar pela porta estreita. Tem que tomar a cruz, seguir a Cristo, negar-se a si mesmo. Então, esse tipo de mensagem que apresenta a realidade, os custos do discipulado, embora é pela graça que podemos cumprir esses requisitos, o Senhor é quem nos dá, pelo Espírito Santo, um coração capaz do arrependimento e da fé. Mas é necessário, irmãos, esse confronto. Jesus olhou para os discípulos e disse: para o homem é impossível. Então, um rico ser salvo, um pecador ser salvo, você ser salvo, é impossível para o homem. Ninguém pode lhe salvar, eu não posso lhe salvar, seus pais não podem lhe salvar, você mesmo não pode se salvar. Eu e você ir para o céu é impossível, essa é a mensagem. É isso que a Bíblia diz. Essa deveria ser a consequência da nossa leitura bíblica. Quando lemos, estudamos a lei de Deus, esse deveria ser o efeito. É isso que o Espírito Santo faz quando ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem percebe que está perdido, que está no caminho para a perdição, e ele não pode sair desse caminho por ele mesmo. A sua carne o leva por esse caminho, o seu pecado o inclina para esse caminho. Esse caminho, irmãos, da salvação, ser salvo, entrar pela porta estreita, esse é um caminho que só pode ser trilhado pela graça de Deus. Então, é algo muito preocupante se olhamos e vemos muitas pessoas enchendo os locais de culto e até interessados numa Bíblia, lendo a Bíblia, ouvindo uma pregação, mas que se nós não percebemos esse tipo de reação, se a pregação que está aí deixa os homens confortáveis, estão indo para o inferno bem confortável, bem tranquilos, em paz, né? Desfrutando de coisas boas, de comunhão, dos benefícios da igreja visível, até prosperando, sendo abençoados por Deus, mas numa falsa paz, andando no caminho largo. Isso, irmãos, é preocupante. E nós devemos estar atentos. Então, você precisa considerar qual o efeito da Bíblia na sua vida, da leitura bíblica, da pregação. Qual o efeito? E considerar quem é suficiente para estas coisas. Não é natural, irmãos, ninguém na sua carne vai suportar essas perseguições, esses insultos, por causa do Evangelho. Ninguém tem essa humildade de espírito que o Senhor Jesus diz. Ninguém por si mesmo consegue mortificar o pecado, tomar a cruz diariamente, algo constante, todo dia. Esse caminho não é o caminho que os homens vão trilhar, não é o natural. Descer a correnteza é fácil, difícil é subir.
E só pela graça de Deus podemos experimentar uma conversão genuína, um retorno verdadeiro para Deus. E então a Bíblia diz que esse caminho poucos o encontram. É com dificuldade, porque confronta o pecador, o Espírito Santo convence esse pecador, ele se vê perdido, ele vê que está morto em si mesmo. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que a palavra de Deus nos mata, ela também nos promete vida, pelo Evangelho, por meio de Cristo. Mas a porta que leva para essa vida é uma porta pequena, não dá para passar em grupo arrastando os outros, assim, não dá. Você tem que entrar nela. Nesse sentido, é individual, é uma obra de Deus na sua alma, é uma obra da graça que tem que ser operada. Não é algo comunitário, em certo sentido, embora nós cremos na aliança, na doutrina do pacto. Nós somos um povo da aliança. E Deus opera a sua salvação no contexto de aliança, mas sabemos que a obra do Espírito concedendo arrependimento e fé é individual, é em cada coração. Nós não negamos isso, nós que cremos na aliança. É necessário a regeneração, é necessário o novo nascimento. Então, irmãos, ninguém pode entrar nessa porta sobrecarregado, essa porta estreita, ninguém pode entrar sobrecarregado de bagagem, carregando o mundo consigo. É uma porta estreita. E especialmente essa famosa porta é conhecida como a porta da regeneração ou novo nascimento. E como vimos na mensagem anterior, é algo, como o Senhor mostrou, é algo que os homens devem pedir, buscar, bater. Lá no texto paralelo, nós vemos que Lucas, o evangelista Lucas diz, como um pai, né, não vai negar pão ao filho ou um peixe, o Senhor não negará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então nós precisamos nascer de novo, nós precisamos atender ao chamado de Cristo. Mas nós não podemos fazer isso por nós mesmos, e isso nos leva a orar, pedir, bater, pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia, dá-me o que o Senhor me pedes. A mensagem então nos humilha. E nós então, irmãos, não devemos errar nesse caminho, devemos entrar na porta certa. E só quem pode nos conduzir para que não erremos é Deus, o Espírito Santo. Então, o texto bíblico apresenta duas portas, dois caminhos diante de nós. E precisamos entrar em uma das duas. Não dá para trilhar, precisamos trilhar um dos dois caminhos, não dá para ser os dois. Estamos argumentando que a porta estreita só pode ser atravessada por uma obra da graça. Velhos fardos do pecado têm que ser deixados para trás. O homem deve morrer para si mesmo e para o mundo. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Jesus diz lá em João 12, 25, no Evangelho de João. Então, um novo nascimento, uma nova vida, precisamos morrer com Cristo, ser unidos a Cristo, espiritualmente unidos a Ele, morrer com Ele, e nascer de novo pela sua graça. Então, isso só pode ser feito com o auxílio da graça de Deus em Cristo. E nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele está disposto a ajudar e receber todos aqueles que vão verdadeiramente a Ele, quebrantados, humilhados. Então, irmãos, é claro que a soberania de Deus, os seus propósitos na eleição, isso tudo é muito misterioso para nós.
Mas a responsabilidade humana, o Senhor nos chama. Na pregação, os apóstolos pregavam dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Apontavam para Cristo. É claro que só atendem a esse chamado aqueles que o Espírito Santo opera, e então nós devemos nos humilhar e pedir que Deus opere essa transformação em nossos corações. E ao atender a esse chamado de Cristo, como nós vimos lá o caso de Nicodemos, que foi ter com Jesus, Jesus disse que ele tinha que nascer de novo. Irmãos, o homem, ele precisa deixar de considerar o discurso e o conselho da multidão, porque a maioria não vai querer ir pela porta estreita. E eles ainda vão lhe dizer: não vá não seja, aquele povo é fanático, é doido. São radicais demais. Esse negócio de ser crente e de cristianismo, e dizer que o cristianismo é o único caminho. Eles vão tentar lhe dissuadir, dizer que isso é ser muito ignorante, achar que poucos vão ser salvos, e que tem que entrar nessa porta aí, nesse caminho. Eles não vão entender. Eles vão dizer: poupa-te a ti mesmo, tem misericórdia de ti mesmo. Para que sofrer tanto, andar nesse caminho apertado? É loucura fazer isso, eles dirão. Eles vão dizer: vem aqui pelo caminho largo. Vamos juntos, é mais agradável. Você vai ser feliz. Você vai experimentar felicidade no caminho. Nós vamos ter muita comunhão. Nós vamos conversando, é muita gente andando lá, e vai ser muito divertido. Você, observe, irmãos, quando você lê lá O Peregrino, de John Bunyan, você vê que o cristão a maior parte do caminho ele está só. Aparece no meio do caminho um indivíduo chamado Fiel, que também era um peregrino, e por um tempo eles conversam um pouco ali. Depois o Fiel é martirizado, ele morre, e o cristão continua só. E a maior parte do povo que ele encontra está se desviando, e não acerta no final o caminho para a vida. Então, nessa alegoria, nessa literatura, onde vemos ali uma alegoria, Bunyan estava descrevendo justamente isso. Há em certo sentido, irmãos, há uma certa solidão. Quando você ouve a Deus, as pessoas às vezes você acha: ninguém está me entendendo. As pessoas não entendem, e muitas vezes não entendem mesmo. Essa experiência da graça de Deus, essa obra do Espírito, quebrantando, humilhando, e elas olham você mudando de direção, escolhendo o caminho da cruz, o caminho estreito, e as pessoas olham, e aí elas não entendem, elas acham que você está ficando louco. Uma certa tristeza, segundo Deus, que vem sobre nós, nessa experiência de conversão, de transformação. E as pessoas simplesmente não entendem, e não entendem mesmo, porque essas coisas são discernidas espiritualmente. O Senhor nos dá o Espírito, nos dá a mente de Cristo. Então você vai precisar olhar para Cristo, virar as costas para o mundo, e correr pela sua alma, pela sua vida, como o cristão faz ali naquele livro, naquele famoso livro, O Peregrino. Você vai ter que olhar para Cristo, atender ao que o Evangelho lhe diz para fazer. Antigos hábitos pecaminosos precisam ser abandonados. Mas por quê? Porque o pecado é o que conduz os homens à destruição. Não é porque temos méritos ou algo que podemos fazer para comprar a salvação. É porque Deus ensina ao crente que o pecado é um caminho de morte. Andar no pecado sem arrependimento são caminhos que trazem destruição. É necessário que haja um reconhecimento que é por causa do pecado que vem a ira de Deus sobre os homens.
É por causa dessa vida ímpia, sem temor de Deus. Essa vida carnal é que destrói os homens, irmãos. O que está levando essas pessoas para o inferno é essa vida mundana, carnal, esse secularismo. E o Senhor está nos dando na sua palavra luz, direção. É necessário reconhecer que o pecado atrai a ira de Deus. E que Deus nos salva pela sua graça, mas Ele continua sendo justo e se irando contra o pecado. É preciso entender que o homem precisa ser humilhado, tornar-se humilde, perceber a sua indignidade, abandonar a justiça própria. Então, nesse sentido, precisamos abandonar estas coisas que nos impedem de fazer o que Deus nos diz para fazer. Porque, como falamos no sermão anterior, pedir, buscar, bater, isso exige humildade. Você ir a Cristo da maneira correta, bíblica, exige humildade. Até você pedir parece algo tão simples, mas o orgulho faz com que não queiramos nos colocar numa posição de pedintes, de necessitados. Então essa religião de obras é totalmente contrária à justificação pela fé, que a salvação é pela graça mediante a fé. Então, para que o homem acerte a porta, ele precisa ser convencido da verdade pelo Espírito Santo e abandonar tudo isso que o pecado, o mundo, Satanás coloca como barreira, como impeditivo a irmos pelo caminho certo. Então, quando alguém nasce de novo, quando alguém é convertido, ele entra nessa porta estreita. Esse é o caminho do cristão, irmãos. Desde o começo, na conversão, já é estreito. Encontrar o caminho já é estreito. Poucos encontram, não é tão simples assim. Muita gente acha, e há um engano muito grande, as pessoas acham que, se eu for da igreja eu estou salvo, se eu for batizado, né? A gente não prega que batismo salva, não. Nós cremos na igreja visível, cremos na aliança, mas o homem precisa nascer de novo. Se eu fizer isso na igreja e tudo, e se eu não for tão ruim, no final eu vou ser salvo. Mas o caminho de Deus, desde o começo, é um caminho estreito. E ao entrar nessa porta, o caminho também, depois da porta, é estreito. É necessário uma santificação progressiva. Talvez, às vezes, você como cristão, você diz, poxa, parece que eu me tornei cristão e as coisas ficam difíceis. Porque muita gente entende assim, o raciocínio é assim, não, vou ser crente, agora vai ser tudo mais fácil. Vai ser só alegria. Tudo certo, agora não, irmãos. Não é isso que vemos nas Escrituras. Depois de entrar pela porta da graça de Deus, há um caminho desafiador. Há uma jornada a ser trilhada, onde nós vamos sentir tribulações, perseguições, muitas vezes solidão. Vamos estar muitas vezes sozinhos, mas não porque Deus está conosco. Vamos ter que continuar na autonegação. Buscar a santidade dá trabalho, servir a Deus dá trabalho. Nenhum desse trabalho é meritório, não é que Deus fique devendo alguma coisa, mas dá trabalho lutar com o pecado, com a carne, com Satanás. E o ódio do mundo, as aflições do mundo, as crises, nós não estamos imunes a estas coisas. Então, se você diz, pastor, mas eu estou sentindo muita dificuldade, e você talvez ache que é só você, e não é. Todo crente que está andando nesse caminho estreito passa por isso. Luta contra o pecado, se questiona, Satanás tenta desviar.
tenta dizer, não, vai por aqui, é mais fácil, pega esse desvio aqui. E nós, irmãos, também temos aí no texto, o Senhor disse, né? Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam ela. E há o caminho da perdição, a porta larga. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. A maioria. Essa é a opção das massas. Aqui está o caminho atrativo ao coração carnal, com promessas de facilidades imediatas, recompensas, aqui e agora. É o caminho da permissividade. Vale tudo, o caminho, não, pode de qualquer jeito, não precisa se arrepender, não precisa seguir a Jesus, tomar a cruz, não precisa buscar a santidade, negócio de lei de Deus. Esse compromisso com Cristo, muito estrito, de ser um discípulo, de estar na igreja, domingo após domingo, não precisa disso. Eles vão dizer que pode até, não precisa nem de igreja, não precisa servir a Deus com seu tempo, seus bens, basta então ser de modo genérico um cristão. É um caminho, irmãos, que tem o aplauso da opinião pública, é o caminho que agrada o mundo. Quem segue esse caminho é incentivado, é aplaudido, vai receber, continue, porque eles estão juntos, né? Estamos juntos nesse caminho. Nessa porta, permite-se o viajante passar sem restrições, leva o que quiser, leva o mundo, leva o que tu quiser contigo, porque é largo o caminho, há um atrativo, e esse caminho então, irmãos, é a opção da maioria, das multidões, e é um caminho enganoso, que a maioria segue esse caminho, e por causa dessas realidades espirituais, a Bíblia não nos ilude, que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Vai haver uma multidão diante do trono de Cristo, de toda raça, língua, tribo e nação, mas nós sabemos que, comparando com a grande massa, né, é um pequeno rebanho. Porque as pessoas até vão ouvir essa mensagem, vão ouvir o Evangelho, mas vão continuar, a maioria, escolhendo a porta larga. Muitos já ouviram essa mensagem, muitos já foram confrontados com essas realidades, mas, irmãos, voltamos a falar, é pela graça de Deus, e por causa disso, infelizmente, poucos encontram o caminho estreito. Jesus disse lá em Mateus 22,14, há um paralelo desse texto com aquele, muitos são chamados e poucos os escolhidos. E muitos preferem se esconder atrás do conforto da multidão. Todo mundo está fazendo, né? E há um problema, aquilo que nós vimos hoje pela manhã, a consciência das pessoas, a consciência, Deus nos deu a consciência. Mas nós vivemos num tempo em que as pessoas estão nesse caminho largo, estão totalmente tranquilas e até acham que no final vai dar certo. E não querem saber de outro caminho, de um evangelho cheio de exigências. Certo? Não querem. E nós devemos pregar o verdadeiro evangelho com as suas exigências e deixar muito claro que é esse caminho dos piedosos que conduz para a vida eterna. E Jesus está dizendo aí, entrai, né? Está imperativo, entrai pela porta estreita. Os ímpios não aceitarão ter suas vidas examinadas pela palavra, pela lei de Deus. Eles não irão aceitar perder o seu prazer, o seu lucro.
Eles não podem suportar o discurso da porta estreita. Não podem, já estão no caminho largo, não querem voltar atrás. Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia, porque o Senhor nos deu a sua palavra. O Senhor tem nos dado ouvir a pregação da sua palavra. Que sejamos achados pela graça de Deus, trilhando no caminho estreito. Que achemos o caminho para a porta em primeiro lugar. E ao entrar pela porta, prossigamos avante. E volta a dizer o que colocamos no princípio. Vemos multidões ouvindo pregações e buscando igrejas, locais de culto, seguindo líderes carismáticos. Mas será que vemos esse tipo de reação? Será que vemos pessoas humilhadas, quebrantadas, reconhecendo que estão perdidas, indo a Cristo da maneira correta, bíblica? Então, o fato de haver multidões no lugar, ou seguindo algum discurso, se não é um discurso bíblico, meus irmãos, nós temos que aprender como igreja a não sermos iludidos pelo caminho largo. Por onde está a maioria, porque está dando certo, pragmatismo, né? Que entrou na igreja do Senhor, essa influência, não, dá certo, enche de gente. Não é isso que Cristo fez, irmãos. Não foi assim que o Senhor serviu e ensinou aos seus apóstolos e nos deixou na sua palavra. Não foi esse o caminho. Então nós devemos parar para pensar o que está acontecendo, se nós vemos pessoas confortavelmente seguindo líderes carismáticos e não há confronto, não há mudança, não há consciência, não é alertada. A lei de Deus não é pregada, não há consciência do certo e do errado, não há nada sobre o Evangelho, sobre nascer de novo, sobre o que é a regeneração. E temos que ter cuidado de não pensar, se tem muita gente é bom. E hoje, com essa questão da internet, das redes, sabemos que o entretenimento, outras coisas atraem multidões. E nós devemos ter cuidado, irmãos. E não pensar porque tem muita gente naquilo ali, é bom. Agrada a Deus. Qualidade, nem sempre. Aprovação popular não quer dizer sempre que tem qualidade ali naquilo que está sendo feito. E eu lendo o comentário de Sproul sobre esse texto, ele batendo ali na questão do caminho largo, né, que muitas vezes pessoas que estão andando no caminho largo são pessoas que creem na salvação pelas obras e outras religiosidades que não é a fé bíblica em Cristo Jesus. Mas ele falou algo muito interessante, que eu creio aplica-se muito bem aos nossos dias. Existe um pensamento na cabeça das pessoas aí fora, que não conhecem o Evangelho, não se interessam. Bíblia tem demais aí, tem aplicativos, não falta Bíblia para as pessoas lerem. Nós temos acesso à Escritura. Mas as pessoas, irmãos, elas acreditam em coisas e não tem base nenhuma. É senso comum. E as pessoas, Sproul cita ali no seu comentário, é algo terrível, pior até do que a crença romanista da justificação pelas obras, que graças a Deus a reforma veio e nós fomos livres desse engano. Mas há um pensamento geral na mente das pessoas do caminho largo, que é a justificação pela morte. Morreu, está salvo, está no céu. É claro, irmãos, que cremos que pessoas podem se converter no último momento, e que Deus é soberano, Ele tem os seus eleitos, Ele é quem aplica a redenção. E há muito mistério nessas questões, e não temos como saber exatamente, e não temos a lista
do livro da vida, porém nós sabemos, o que nós temos aqui nesse texto, e à luz da Bíblia, é que poucos encontram o caminho da vida. Que há um céu e que há um inferno, e que, infelizmente, por causa da dureza do coração humano, e por causa da soberania de Deus na salvação, Deus é soberano, Ele sabe, Ele tem um número daqueles que Ele escolheu, Cristo morreu pela igreja. Então nós sabemos que uma grande maioria está no caminho largo. E a grande maioria, infelizmente, irá se perder. E não é morreu, pronto, já garantiu o céu porque morreu. Não existe justificação pela morte. Se arrependeu, se o Espírito operou ali minutos antes, nós cremos que Deus pode, o ladrão da cruz, cremos que Deus pode resgatar pessoas no leito de morte, em condições extremas, porque a salvação é do Senhor. Deus ouve orações, nós vemos o caso ali de Jonas, que estava no ventre do peixe, já morrendo, ele orou, e Deus o livrou. Mas nós sabemos que a redenção é por meio de Cristo Jesus, e o que é seguro, o que devemos fazer ao ouvir o Evangelho, não é confiar nesse tipo de justificação pela morte, mas buscar entrar pela porta estreita. É isso que Cristo está dizendo: entrai pela porta estreita. Atente para o que Cristo está dizendo. Busque em tempo hábil. Aquilo que falamos no sermão anterior: pedir, buscar, bater, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Porque ao mesmo tempo nós vemos que Deus salva soberanamente alguns ali em momentos extremos, mas há também textos que nos mostram pessoas que quase chegaram, mas se perderam, as virgens nécias. Então, não são todos os caminhos que levam a Deus. Será que é apenas um caminho, pastor, que leva para Deus? Será que isso não é arrogância demais, não? É isso que a igreja, vocês cristãos acreditam, né? Nós pregamos, só há um caminho para Deus. Meus irmãos, se cremos em Jesus, se cremos na Bíblia, essa é a mensagem. Tudo que a Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, é que só há um caminho para Deus. Lá em Gênesis, o Senhor disse lá no proto-evangelho, depois da queda, Deus prometeu que o descendente da mulher, que é Cristo, pisaria a cabeça da serpente. E à medida que a redenção foi desenrolando, Deus foi dando promessas. E ao chegar no Novo Testamento, os apóstolos pregavam: e não há salvação em nenhum outro. No Antigo Testamento eles esperavam no Messias que viria. Nós, irmãos, nós já temos o Messias, Cristo Jesus, e não há salvação em nenhum outro. Atos 4,12, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só há um Deus, só há um caminho. Se cremos em Jesus, se cremos na Bíblia, só há uma verdade. Não pode todo mundo estar certo nessa história. Ou Jesus é Deus, o que Ele falou é verdade, ou não. Ou Ele é o caminho, ou ele era mentiroso. Eu creio que Ele é Deus, o Deus homem, que Ele é o caminho. Nós, como cristãos, cremos nisso. Algumas pessoas no século XIX usavam ilustração afirmando a seguinte ideia: pense numa montanha, Deus está no topo e tem vários caminhos para chegar a Deus. Tem uns caminhos mais fáceis, outros mais difíceis. Então, nessa pregação aí,
dessas pessoas, seria injusto se tivesse só um caminho. E nós vivemos numa época de relativismo e pluralismo, e esse negócio de dizer que só tem um caminho, isso não é politicamente correto. As pessoas não gostam dessa ideia, de ouvir isso, acham que somos pessoas intolerantes e arrogantes, só vocês são salvos. Mas, meus irmãos, lembre disso. Spru diz no seu comentário, quando foi que primeiros cristãos foram chamados de cristãos? Lá em Antioquia, quando a igreja chegou lá numa cidade gentia. Mas antes disso, lembre, como é que os cristãos eram conhecidos primeiro? O cristianismo era chamado a seita do caminho, lembra disso? Aquele povo ali é a seita do caminho. Por quê, irmãos? Porque é isso que Jesus pregava, era isso que os apóstolos pregavam. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aquele é o povo do caminho, é eles que dizem que sabem o caminho. Então, irmãos, nós temos na Escritura a revelação de Deus, o caminho de Deus. Nós temos na palavra de Deus o nosso guia. O Senhor nos aponta a direção, o Senhor está nos dizendo na sua palavra o que devemos fazer, para onde ir, como ser salvo. Isso está revelado na Escritura. É o que vemos na nossa passagem. Em certo sentido, só há um caminho para Deus, mas há duas opções: salvação ou perdição, céu ou inferno. Aí Jesus fala assim, né, que há um caminho que conduz para a vida e o caminho que conduz para a perdição. Perdição aí, irmãos, é inferno, viu? Perdição aí é a morte eterna. Está em oposição à vida eterna com Deus e à morte eterna. As pessoas não gostam, né, disso, que a gente fale disso, que tem um céu e que tem um inferno. Nós não falamos disso nós nos alegramos com isso, nós estávamos destinados ao inferno. Nós nascemos em pecado, estávamos perdidos, fomos resgatados dessa condição. Nós devemos orar pelos perdidos, pregar o evangelho a eles. Mas é necessário que se arrependam, é necessário que possam ir a Cristo, que encontrem o verdadeiro caminho. E nós estamos aqui para apontar para Cristo, apontar para esse caminho, dizer aos pecadores o que Jesus disse: entrai pela porta estreita, não erre a porta, não ache que qualquer caminho vai dar certo, não ache que morreu, resolveu. Muitos que estão aí tirando as suas vidas, se suicidando ou jogando as suas vidas fora. Há um caminho popular e um impopular. Há uma estrada boa de andar e uma difícil, que é a verdadeira, né? Que é o caminho de Cristo, o caminho de Deus para a vida. É uma estrada difícil. São dois caminhos, mas os dois levam para lugares diferentes. Não é os dois levam para Deus. Há um sentido em que Deus vai estar no inferno, né? Mas punindo os ímpios. São dois caminhos que levam para destinos diferentes. O pluralismo afirma que todas as religiões são verdadeiras. Irmão, se uma é verdadeira, não dá. Isso é uma questão de lógica, de contradição. Se Jesus é a verdade, se a Bíblia é a verdade, então não pode todo mundo estar falando a verdade. Então o pluralismo vai dizer que todas as religiões são verdadeiras, vão promover o encontro com Deus no final. Umas religiões são melhores que as outras, mas todas servem. Então eles vão dizer assim: não importa, você pode ser cristão, islâmico, judeu, espírita, o que for, romanista. O importante é você estar buscando a Deus.
E aí temos também o relativismo, que não consegue provar ou dizer quem é que está com a verdade, mas dizendo, não importa. O importante é que a sua religião é verdade para você. A do outro para ele, a minha para mim. Então, é o relativismo. E nós, irmãos, cremos na Bíblia, cremos em Cristo Jesus, e há o que nós chamamos de exclusivismo bíblico. Só tem um caminho, Jesus Cristo. Se a pessoa não leu a Bíblia ou não entendeu, porque toda a Bíblia, toda a Escritura é a história que aponta para Cristo, que Ele é o Deus homem, o Deus encarnado, que Ele é o único mediador, que foi pelo seu sacrifício, que fomos salvos pela graça. Então, pluralismo não tem base bíblica. Então, a Bíblia está errada, ou ela é falsa, ou mentirosa. Se todos os caminhos levam a Deus. Não é isso que está na Bíblia. Uma leitura bíblica não suporta esse entendimento pluralista. A verdade não pode estar em ideias que se contradizem. A salvação não pode estar ao mesmo tempo no cristianismo, no hinduísmo, no islamismo. Por exemplo, o Islã não crê que Jesus morreu na cruz e depois ressuscitou. Então, ou eles estão certos, ou o cristianismo está certo. Ou Cristo é Deus, ou era só um homem. Não dá para ser as duas coisas. Então, irmãos, encontrar a porta é importante, é necessário. É necessário ir até ela pela fé. Conhecer sobre os caminhos é fundamental. Jesus está dizendo, tem 2 caminhos. Se informe. Se informe para saber para onde você está indo. A Bíblia diz de onde viemos, para onde estamos indo. Que há 2 caminhos. Conhecimento, conhecer que só há um Deus, que só há um Salvador, que só há um caminho. E então, trilhar esse caminho. Entrar pela porta estreita. Não adianta conhecer, não adianta você saber que a Bíblia é um livro de Deus, e conhecer, ter informações, e não entrar na porta. Muitos chegam ali, examinam, né? Lembra quando o povo... Deus disse para o povo, prometeu a terra, né, prometida, aí eles viajam lá no deserto, ficam lá rodando um monte de tempo, chega perto da terra, vai um grupo lá, e uns não creem, outros creem, né, Josué e Caleb crê, e muita gente chegou ali, olhou, viu que a terra era boa, mas tinha gigantes, e não entraram, foram incrédulos, não creram, e não entraram na terra. Sabiam que a terra era boa, que mana leite e mel, fora só deserto e morte, mas não entraram, não creram. Então é importante conhecer o Evangelho, conhecer a Cristo, sobre Deus, a obra do Espírito, o que é a regeneração, o que é nascer de novo. Mas então, irmãos, é necessário experimentar estas coisas, orar a Deus, pedir a graça de Deus, temer a Deus, saber que muitos erram e se humilhar diante de Deus, pedir ao Senhor direção, sabedoria, graça, não agir como se fosse algo mágico, automático, pronto, é crente e resolvido tudo. É necessário então obedecer a Cristo, entrar pela porta estreita. E volta a dizer, muito do evangelismo dos nossos dias transmite a ideia que é fácil ser salvo. Até mesmo a oração do penitente ali, né? Repita isso aqui, pronto, você está salvo. Seu nome está escrito no livro da vida e a pessoa já está salva. Muito do nosso evangelismo transmite essa ideia. E o que Jesus está nos dizendo aqui?
Irmãos, obedecer a Cristo vai envolver algo da consciência, é uma escolha consciente, fruto da graça de Deus. E também nós vemos aí que há dois tipos de viajantes: os que gostam do caminho largo, espaçoso, mas os que optam pelo caminho estreito, sabendo que conduz à vida, os que vão pelo caminho da autonegação. Então, no final, vamos ter dois desfechos finais. Dependendo do tipo de viajante, da porta que escolheu, o caminho da vida e o caminho da morte. E isso, irmãos, de modo ordinário, comum, é feito em vida. Né? Na verdade, assim, é feito em vida, né? Porque, na verdade, nós cremos que, extraordinariamente, Deus salva os filhos eleitos, né, que morrem na infância, e pessoas que não têm condições têm problemas mentais. Deus é soberano, Ele pode salvar os eleitos, né, mesmo que eles não consigam ouvir o Evangelho. Mas então vejam a importância da pregação, da palavra, da Bíblia, de ouvir, de entender, da obra do Espírito. E vejam a importância, de fato, dessa busca, dessa responsabilidade humana, de atender ao que Cristo está dizendo, a buscar essa porta, a trilhar esse caminho que conduz à vida. Então, irmãos, a salvação é pela graça, mas existe uma mecânica da salvação. Existem os meios de graça. Então nós devemos ter cuidado, porque muita gente está iludida. Pode estar até mesmo numa igreja, ter nome de cristão, mas está no caminho largo. E quando vemos muito sucesso, muitas multidões, não é que está errado, porque Deus abençoou, houve avivamentos, momentos na história da igreja que pregadores fiéis, multidões estavam interessadas no verdadeiro evangelho, mas fiquemos atentos. Tenha cuidado, só porque está sendo muito aplaudido, tenha cuidado. Se é fiel à mensagem, graças a Deus, né? Atenda aquilo que é fiel à Bíblia, mas tenha cuidado com a ilusão da porta larga e do caminho largo. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia da igreja do Senhor, que o Senhor nos ajude, que oremos pela obra do Espírito, porque é pela graça que podemos discernir essas coisas, e que não nos satisfaçamos com superficialidades, com enganos, com a ilusão do que é oferecido, mas é pragmatismo, é relativismo, são influências estranhas ao Evangelho, é outro Evangelho, não é o verdadeiro Evangelho. Tenhamos cuidado, irmãos, com essas coisas, porque Deus está nos dando a sua palavra, Cristo está falando pela sua palavra, pela pregação, e nós não teremos desculpa no final, porque o Senhor está nos alertando, e cremos que Deus quer fazer esta obra sim, e nos apontar este caminho. Temos boas evidências para isso, se temos ouvido, se somos membros de uma igreja fiel. Então, que não joguemos fora essa mensagem, essa oportunidade, e que possamos receber o Evangelho como ele é, entender que a porta é estreita, o caminho é estreito, e recebê-lo completo, toda a mensagem de Deus. Não escolher o que eu quero da Bíblia, da mensagem. Não alterar a mensagem, amputando partes da mensagem, partes da Bíblia, e tornando assim a mensagem palatável, né, mais fácil. Não, irmãos, que aceitemos a mensagem de Cristo como ela é, e que Deus tenha misericórdia de nós, porque somente pela graça podemos suportar estas coisas e vencer
né, e nos arrepender verdadeiramente. Que Deus nos abençoe. Irmãos, vamos orar. Depois desta oração, vamos ainda cantar mais um hino e faremos a oração final. Nos despediremos com a bênção apostólica e o tríplice amém. Oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui reunidos em adoração. O Senhor é soberano, o Senhor nos salvou, nos reúne como igreja. Tem nos dado a Tua palavra, o Teu evangelho, o Teu Espírito. Ó Deus, tem compaixão, ó Pai, de nós, desses dias maus. Ó Deus, tem misericórdia da Tua igreja, ó Deus, aviva a Tua obra, quebranta os nossos corações, abre o nosso entendimento, nos dá consciência da mensagem bíblica, do Evangelho, nos convence das Tuas verdades. Opera, ó Deus, grande salvação, ó Pai, que o Senhor se agrade em usar essa igreja. Ó Deus, desperta os pecadores que estão ainda dormentes em seus pecados. Ó Deus, aqueles que estão iludidos no caminho largo, dá-lhes arrependimento, fé, dá-lhes retornar, ó Deus, a sensatez. Tira todo engano, toda ilusão, toda vaidade. Venha o Teu reino, ó Deus, sobre nós, seja feita a Tua vontade, e que possamos, ó Deus, abraçar a Cristo, a verdade, o caminho, ó Deus, entender as dificuldades, os apertos, a solidão, ó Deus, de seguir a Cristo, de tomar a nossa própria cruz, de morrermos para esse mundo, ó Pai. Assim, toma em Tuas mãos essa igreja, cada um dos que ouvem a Tua palavra, através dessa igreja, toma esta cidade aqui de Alagoinhas, tantos pecadores perdidos. Ó Deus, que essa palavra venha alcançá-los, que ela venha reverberar. Nos ajuda, ó Deus, abre portas para a proclamação do Teu Evangelho aqui. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos, ao Senhor com mais um dos nossos hinos ou cânticos, depois iremos mais uma vez orar. Louvemos a Deus.